Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Baruch, eu sou o novo professor de Geografia Política de vocês. Apesar de eu estudar História na Unicamp, mas são matérias que têm muita ligação, né, uma com a outra, vocês vão ver nessa primeira aula. Enfim, eu acho que é uma boa apresentação de começo, né? E nessa primeira aula, vocês vão me conhecendo ao longo das aulas que eu for dando. E nessa primeira, eu queria falar sobre capitalismo, né? Características e origens do próprio. A gente, né, é uma matéria que cai bastante no vestibular, então vocês precisam saber. Para começar, eu queria fazer uma pergunta, né? O que é o capitalismo? Né? A gente escuta muito o capitalismo, nós vivemos num mundo capitalista, o capitalismo é globalizado, o socialismo acabou, então o capitalismo é a única forma, o único meio viável de organização econômica, mas exatamente por ser tão comum, né, exatamente por ser algo tão corriqueiro nas nossas vidas, a gente não para pensar, né? A gente sente o capitalismo, né? A gente sente o capitalismo quando a gente compra alguma coisa, vende alguma coisa, recebe nosso salário, gasta todo ele nos primeiros dias do mês, enfim, paga uma conta, a gente sente o capitalismo, mas a gente mas é muito difícil definir o que é, né? Mas eu queria defini-lo, queria tentar definir, né? Eu não. Esse velhinho aí que vocês estão vendo na foto, Karl Marx, né? Vocês devem conhecer. E ele dizia o seguinte, que o capitalismo é um modo de produção, um sistema econômico que define as nossas vidas. O modo de produção é isso. O modo de produção é como uma sociedade se organiza economicamente, como a sociedade se organiza a sua produção, organiza a troca de produtos, né? E a partir dessa organização econômica, que vai ser definido os nossos hábitos, as nossas ideias, as nossas rotinas, né? O Marx diz no seu livro A Ideologia Alemã, um livro crucial para entender a concepção materialista da história, que é a que a gente vai seguir, porque é a que mais cai nos vestibulares, até, pelo menos por enquanto, né? De que para entender a sociedade e a história é necessário partir da terra para o céu, diferentemente do que os filósofos novos hegelianos, ele diz, faziam antes dele, que saíam do céu para a terra. O que ele quer dizer com isso? A terra seria a infraestrutura, seria o modo de produção, seria como as pessoas se organizam economicamente, como elas trocam os produtos, como elas produzem esses produtos, né? Enfim, como o sistema econômico de determinada sociedade. E a partir desse modo de produção, você tem que ir para o céu, para a superestrutura, para as ideias, para os hábitos, para os costumes, para as relações pessoais, tudo que a gente sente, que a gente fala, que a gente pensa, é definido pela modo de produção, seguindo, claro, a concepção materialista da história. Eu achei esse trecho do Engels, né? Não é o Marx, mas os dois desenvolveram juntos a teoria materialista da história, que diz o seguinte: materialismo histórico dialético é o nome para designar a concepção dos roteiros da história universal que vê a causa final e a causa propulsora decisiva de todos os acontecimentos históricos importantes do modo de produção e de troca, na consequente divisão da sociedade em diferentes classes e nas lutas de classes entre si, dessas classes entre si. Ou seja, o materialismo histórico dialético, é o modo de produção e o modo de produção como uma sociedade organiza sua produção e suas trocas e na consequente divisão da sociedade que vai dar origem, que vai dar uma força propulsora dos acontecimentos históricos e vai defini-los, não só os acontecimentos históricos, mas todos os âmbitos da sociedade, toda a superestrutura, né? Então, modo de produção é isso. Uma organização econômica que define todas as esferas da nossa sociedade. E o capitalismo não é o único modo de produção.
né? O Marx dizia, já teve o modo de produção comunal, já teve o modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, que a gente vai falar daqui a pouco, quando eu falar da origem do capitalismo. O Marx e Engels vão teorizar sobre o modo de produção socialista e comunista, e existe o modo de produção capitalista. E o que difere e o que define o modo de produção capitalista desses outros modos que eu acabei de falar? São 3 pilares básicos que não vão mudar nunca. O primeiro é a propriedade privada dos meios de produção. Vamos em partes. O que é propriedade privada? Um ou mais indivíduos possuem a propriedade, né? Por exemplo, uma empresa, existe o dono ou os donos, os sócios dessa empresa. Uma terra, existe o fazendeiro, aquela pessoa que possui, que tem a propriedade daquela terra, né? Isso difere, por exemplo, do modo de produção comunal que já existiu, né? Que Marx e Engels diz na origem da família, do Estado, da propriedade privada. Não sei se é exatamente assim a ordem, eu sempre me confundo, mas que existia um modo de produção comunal em que não existia propriedade privada. A propriedade era comunal. Todos usufruíam, todos possuíam aquela terra e podiam utilizá-la não por interesses privados ou individuais, mas por interesses da comunidade, da sociedade, né? E, aliás, isso é um dos preceitos da teoria comunista, né, da modo de produção comunista que Engels e Marx teorizaram, né? Então, propriedade privada é um ou mais indivíduos possuem a propriedade, possuem o meio de produção. E o meio de produção nada mais é do que aquilo que é necessário para produzir riquezas. A empresa, a indústria, a fazenda, no capitalismo mercantil, que a gente vai falar daqui a pouco, o navio, a técnica para se produzir essa riqueza, né, o capital, né, enfim, os meios de produção é isso, o que é necessário para produzir riquezas. E o capitalismo, uma das bases é esses meios de produção são propriedade de um ou mais indivíduos privadas, indivíduos individuais, né? Propriedades individuais, pessoas com seus interesses possuem esses meios de produção. E a partir dessa base, a gente vai ter duas outras que são quase que resultado dessa primeira. A primeira é lógica, né? É a divisão entre classes. Daqueles que possuem a propriedade privada e daqueles que não possuem. Utilizando de exemplos novamente. Você tem uma empresa, você tem o dono dessa empresa e os funcionários dessa empresa. Os funcionários não participam do lucro da empresa. Os funcionários não possuem os meios de produção. Eles são funcionários que trabalham, que vendem a sua força de trabalho, seja braçal, seja intelectual, para o dono do meio de produção, para aquele que, utilizando a imagem, está lá no topo. Aliás, isso é também uma característica fundamental do capitalismo. A pirâmide. A base tem que ser maior que o topo, senão não funciona, né? Você precisa, já que a propriedade é privada, poucas pessoas possuem, não faz sentido que o topo, aqueles que possuem, sejam a maioria. Você precisa ter pessoas que trabalham nesses meios de produção para dar continuidade, para fomentar esses meios de produção e produzir riquezas, né? E isso é algo básico do capitalismo. Isso não é uma crítica, enfim. Isso é ciência, né? A base precisa ser maior do que o topo. Aqueles que não possuem os meios de produção precisam estar em maior número daqueles que possuem, né? E essa divisão também é uma base do modo de produção capitalista. O fazendeiro é aqueles que trabalham para o fazendeiro. A pessoa que produz a empresa é aqueles que trabalham para a pessoa que produz a empresa.
a pessoa que produz a indústria e os operários que trabalham nessa indústria e não participam e não possuem esse meio de produção, não possuem o que é necessário para produzir riqueza. Pelo contrário, trabalham nesses meios de produção, trabalham naquilo que é preciso para produzir riqueza. E, em decorrência disso, você tem a acumulação de capitais, a busca pelo lucro. E esse lucro se dá através de diversos fatores, mas eu queria falar de dois, né? Primeiro, da mais-valia. Invertendo a ordem que eu coloquei nos slides, primeiro da mais-valia, que já se liga ao slide anterior. O trabalhador, aquele que não possui o meio de produção, trabalha e produz, apesar de não possuir esses meios. E ele produz certa quantidade. No entanto, o salário dele tem que necessariamente ser menor do que aquilo que ele produz. Porque essa diferença entre o que ele produz e o que ele recebe é o lucro. É o lucro que vai gerar a acumulação de capitais. Essa imagem aí que eu coloquei exemplifica bem o que eu quero dizer com mais-valia. Atrás, se vocês não conseguem ler, eu acho que dá, mas enfim, eu vou falar da mesma maneira. Tá, a riqueza criada pelos trabalhadores, ou seja, quanto ele produziu em X horas de trabalho, utilizando os meios de produção privados do seu patrão. O patrão está à direita, com a bolsinha de dinheiro, dando dando o salário do trabalhador, que é muito diferente do que ele criou, do que ele produziu, né? E isso é a mais-valia, é essa diferença entre o que está na mão do patrão e o que está atrás da imagem. Essa é a mais-valia. E essa diferença é o lucro, é o que vai gerar a acumulação de capitais para o patrão. E o segundo ponto, que não é o único, mas eu acho que esses dois são os principais, é da troca positiva. Eu coloquei essa palavra que é meio... não é autoexplicativa, mas eu vou tentar explicar. É através do comércio. É através do comércio. Você compra mais barato e vende mais caro. E essa diferença é o teu lucro. Você compra essa caneta por R$1, vende por 5. Você tem uma diferença de 4. Isso é o lucro. E se você vende milhares e milhares e milhares de canetas, se você é o dono da Bic, por exemplo, se você detém os meios de produção da Bic, você ganha 4, 8, 12, 16, R$20 e vai multiplicando, multiplicando, e você vai acumulando capitais através da troca positiva. Vender mais barato e comprar mais caro. Não, desculpa. Inverte. Comprar barato e vender mais caro. Ou produzir barato e vender mais caro. Né? Também tem essa, produzir. Né? Você produz, você não, né? Ou aquele que não possui um meio de produção produz, você paga o salário e você vende, né? Esse lucro também vem pela venda, né? Esse lucro, a riqueza, muitas vezes é pela venda. Muitas vezes não, quase que totalmente. A riqueza que está ali na imagem atrás deles vem pela venda. Né? Enfim, ficou um pouco confuso agora, mas acho que deu para entender, né? A troca positiva é produzir ou comprar barato e vender caro. Essa diferença é o teu lucro, é o lucro do dono no meio de produção. Ponto. Essas são as 3 bases do capitalismo. Pronto, é isso. Ah, mas e o livre comércio? Ah, mas e tal coisa e tal coisa? A gente vai ver, não só com essa aula, mas com a próxima, que eu pretendo falar sobre o capitalismo industrial, que o capitalismo se adapta, coloca novas faces, se flexibiliza ao longo do tempo a partir dos interesses dos donos dos meios de produção. O livre comércio, por exemplo, não vai estar na origem do capitalismo. Ele só vai se originar no capitalismo industrial, porque por causa dos interesses dos meios de produção, dos donos dos meios de produção, dos capitalistas, né? Então, a ideologia do capital e não só isso, como ele se organiza muda ao longo do tempo, mas as 3 bases são as mesmas.
propriedade privada dos meios de produção, divisão entre classes, os que possuem os meios de produção e que não possuem os meios de produção, e a acumulação de capitais. Ok? Então vamos partir para a origem, a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial ou mercantil. Antes de falar propriamente dele, eu queria fazer uma problematização histórica. É possível pensar em origem na história? É possível pensar num ponto que se origina certo fenômeno, certo preceito econômico, certa ideia, né? Talvez seja, e se você tem fins didáticos de explicar como eu estou tendo agora, eu vou ter que falar de um surgimento, né? Mas é muito difícil, porque quando você diz surgimento, surgiu, parece que saiu do nada, parece que saiu do chão, parece que simplesmente foi colocado no mundo. A história não é feita disso. A história é feita muito mais de continuidades do que de rupturas. A gente fala de origem no capitalismo, mas e o que veio antes? As trocas comerciais que vieram antes, que a gente vai falar daqui a pouco, também não seria um tipo de capitalismo? Os seus livros didáticos, ensino médio, colocam a origem do capitalismo nas grandes navegações. Mas e antes? E, por exemplo, que é onde eu vou colocar a origem do capitalismo, mas a gente pode ir mais para trás ainda, porque, como eu disse, a história é feita de muito mais de continuidades do que de rupturas, na Idade Média. No excedente, na Alta Idade Média, no fim da Idade Média, e aliás, isso é outra problematização histórica, o que seria a Idade Média, onde ela começa, onde é que ela termina, mas enfim, onde é que ela surge, né? Mas isso não é, eu não quero me aprofundar agora nessas discussões e não cabe aqui, mas na Alta Idade Média e por fim da Idade Média, você tem um excedente populacional, e esse excedente populacional, não tendo mais espaço no campo, vai começar a se urbanizar. E o espaço urbano é, por natureza, um local de trocas comerciais. Por quê? Você está no campo. Imagina você é um vassalo, ou sei lá, alguém que está no campo. Seja, não necessariamente durante a época feudal, mas pode ser até hoje em dia. Você tem um pedaço de terra e você produz tudo aquilo que você consome, né? Pelo menos se você é um camponês, né? Hoje em dia é muito diferente, mas tá dando para entender o exemplo. Você tem um pedaço de terra, então você produz o seu arroz, você produz o seu feijão, você planta tal coisa, você vai pegar uma enxada e muito raramente você vai comprar a enxada de outra pessoa, porque os espaços também são separados, né? Você não tem a aglomeração urbana, você tem uma fazenda aqui, outra fazenda ali, outra fazenda ali. Já na cidade você tem uma pessoa morando aqui, 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 aqui. Você tem relações pessoais muito mais complexas e diversificadas. Então você vai produzir aquilo que você consome, você vai produzir aquilo que você usa para produzir, uma enxada, uma pá, enfim. E as relações comerciais são raras. Você vai vender o seu excedente de produção algumas vezes. Na época feudal, você não tinha essa possibilidade, você tinha que dar para a pessoa, para o seu senhor feudal, o excedente ia para o senhor feudal, né? Enfim, não havia, as trocas comerciais eram poucas, né? Tanto que, de novo, voltando para essa definição de surgimento, definição de final, essas divisões arbitrárias da história, o começo da Idade Média se dá justamente com a diminuição do comércio, né? Com o fim do Império Romano e com a diminuição do comércio. Pelo menos é isso que se propaga na historiografia. E ela acaba com o renascimento comercial, né? Que vai surgir justamente a partir da urbanização. De novo, estou falando isso por fins didáticos. A história é feita muito mais de continuidades do que de rupturas. Mas enfim. Então você tem, durante a Idade Média, um processo de urbanização e, consequentemente, de trocas comerciais. Você já não está mais no campo, você já não tem uma terra para produzir aquilo que você consome e você acaba dependendo de outras pessoas. Eu não tenho feijão, aquela pessoa tem. Então eu vou produzir, por exemplo, algo artesanal,
o artesanato, você tem o artesanato passa a ser um elemento fundamental do comércio para trocar com aquela pessoa por escambo. E aí, quando as trocas começam a se complexar, o escambo já não é mais suficiente, você precisa ter a criação do dinheiro, né? Você começa a atribuir valor para certos produtos, e aí Marx também tem teorias sobre como esse valor é definido para esses produtos, mas eu não vou falar aqui agora. E com o dinheiro, com as trocas comerciais, você começa a comprar ou produzir mais barato e vender mais caro, você tem a acumulação de riquezas. Tudo isso a partir de um processo de urbanização, do excedente populacional, da saída do campo para a cidade. Tanto que as cidades medievais são chamadas de burgos. E quem mora ali eram chamados de burgueses, que posteriormente seriam os donos do meio de produção, né? Enfim, é só uma curiosidade. Então, a gente pode definir o capitalismo, a origem aí. Na verdade, a gente não pode. Desculpa, a gente não pode. Porque, de novo, essas são decisões arbitrárias. Você pode ir mais para trás, você pode ir mais para frente. Não, isso é um debate historiográfico muito longo, né? Mas o capitalismo aí é inevitável, aí não é uma decisão arbitrária, isso é fato. Cresce muito com as grandes navegações e a formação dos estados nacionais. Por quê? A partir desses dois fenômenos, você vai ter a centralização de poder. Vai ter a formação de reinos, como eu mostrei nessa imagem aí, né? E justamente por isso, você começa a ter uma complexação. As relações de poder começam a se tornar complexas, né? E por serem complexas, elas necessitam de dinheiro, de riqueza para se manter. E é justamente essa o motivo central para a expansão do capitalismo ou até mesmo o surgimento do capitalismo, né? Depende de como você entende a historiografia. Você tem a formação dos aparatos estatais, você vai ter agora a fiscalização, você vai ter agora o crescimento, você vai ter que regular, você vai ter que controlar a vida das pessoas, e isso demanda riqueza. E, portanto, você precisa, e é exatamente isso, essa demanda por riqueza, que vai expandir o capitalismo, né? Com as grandes navegações, né? As grandes navegações eram uma forma de tentar buscar riquezas, né? Vocês lembram bem, Vasco da Gama, quando achou a América, não queria achar a América, queria achar novos caminhos para a Índia, queria achar novas rotas comerciais para a Índia, vender, comprar barato e vender caro, acumular riquezas, né? No entanto, achou a América e aí a partir daí você vai ter outro característica fundamental desse capitalismo mercantil que a gente vai falar no próximo slide. E a formação dos estados nacionais. As grandes navegações e formação dos estados nacionais são quase que um ciclo, né? Os estados nacionais se fortalecem através das grandes navegações e as grandes navegações muitas vezes as grandes navegações fortalecem os estados nacionais e os estados nacionais fortalecem as grandes navegações, financiam as grandes navegações. É quase que um ciclo entre ambas, e o objetivo principal é buscar riquezas, mas também rivalizar com outros reinos. Na Península Ibérica, por exemplo, depois da Reconquista Cristã, já no século XIV, né, aliás, Portugal e Espanha serão os primeiros estados nacionais da Europa, você já tem a centralização de poder, e não por coincidência, eles serão os primeiros países a se jogar ao Atlântico e fazer as grandes navegações, né? Mas são dois reinos, e dois reinos que rivalizam entre si, dois reinos que querem acumular riqueza, só que a riqueza ela é limitada, né? Lembrem do Tratado de Tordesilhas, delimitar, a Portugal tem esse pedaço de terra, a Espanha tem esse pedaço de terra, parem de brigar, né? Parem de brigar. Você também vai ter
esses reinos vão rivalizar também com cidades italianas, que controlam o comércio do Mediterrâneo e taxam o comércio lá, e é exatamente por isso que eles vão buscar novos caminhos para as Índias, né? Então você tem o principal fenômeno, então você tem a centralização de poder, tentar resumir tudo nesse slide, você tem a centralização de poder, e a partir dessa centralização de poder, você tem a busca por riquezas para fixar a centralização de poder, para fiscalizar, para fortalecer esse novo poder que está se criando, um poder absolutista, né? Vamos lembrar sempre, são reinos absolutistas, e o Estado é o rei, né? E essa busca por riquezas vai gerar as grandes navegações, vai gerar novos caminhos comerciais e vai gerar a criação ou a expansão do capitalismo. Capitalismo comercial, né? A primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. E quais seriam as características desse capitalismo comercial? O primeiro é quase que óbvio, a intervenção estatal. Vamos voltar um pouco sobre a flexibilidade do capitalismo. A gente escuta muito e muitas pessoas acham que o livre comércio, a não intervenção estatal, é um preceito básico do capitalismo. Não é. Não é. Tornou-se justamente porque o capitalismo é adaptável, é flexível e se adapta, né, justamente a quem se interessa mais pela acumulação de riquezas. Nesse primeiro momento, quem se interessava mais era o Estado absolutista, ou seja, o rei. E justamente por isso, você vai ter uma forte intervenção estatal. Um dos exemplos é a taxação. Né? Você não tinha um comércio livre. Né? Para você fazer comércio, você tinha que pagar um alto tributo para o rei. O rei arrecadava isso justamente para fortalecer seu poder e fortalecer os estados que estavam se formando, para expandir o aparato estatal, né? Então, era ele, e exatamente por isso era ele o principal interessado nessa acumulação de riqueza, e por ser o principal interessado na acumulação de riqueza, uma das características do capitalismo mercantil é a intervenção estatal. A segunda característica é o metalismo. O metalismo se origina das grandes navegações. Né? O metal é ainda hoje um elemento, não só o metal, né, mas as metais preciosos, né, são ainda hoje produtos muito caros. Né, produtos muito caros, o diamante, por exemplo, o ouro, a prata, né? E por serem caros, eles têm um alto potencial de acúmulo de riquezas. Exatamente por isso você vai ter essa busca por metais preciosos, né? Principalmente na América. E quem vai se dar bem no primeiro momento será a Espanha. Né? A Espanha vai achar diversas minas de prata, principalmente de prata, em Potosí, na Bolívia, de ouro, de prata e ouro, principalmente aqui na América Espanhola. O Brasil, o Portugal, no primeiro momento, não vai achar muita coisa na América Portuguesa, que hoje é o Brasil, né? Ignora o Brasil por muito tempo, mas depois começa a plantar cana-de-açúcar e vocês vão lembrar do ciclo da mineração, né? Da descoberta do ouro em Minas Gerais, e isso ainda faz parte do capitalismo mercantil, comercial, né? E faz parte do metalismo, né? Tentando, de novo, resumir, o metalismo é a busca por metais preciosos fora da Europa, justamente por esses metais preciosos serem raros e, portanto, caros, e possuírem um alto potencial de acúmulo de riqueza, que favorecia ao rei, principalmente. Né? E outra característica, que também vem das grandes navegações, é o pacto colonial.
Eu já falei um pouco agora, quando eu dei o exemplo da Espanha e de Portugal, né? Mas é justamente isso. Os países europeus, buscando por metais preciosos fora da Europa, vão colonizar territórios, vão, vão fazer, vão colonizar territórios, né? E a partir daí você vai ter alguns fenômenos. O primeiro é a divisão internacional do trabalho. Eu não vou falar muito disso agora, eu pretendo falar quando der a aula sobre mundo desenvolvido e subdesenvolvido, mas isso vai ficar, mas enfim, o que é a divisão internacional do trabalho? É os países do sul, os países pobres, trocam com os países do norte de uma maneira desfavorável, desfavorável. Justamente isso se origina a partir do pacto colonial. Por que é desfavorável? Os países a colônia, tinham um monopólio comercial, só podiam negociar com a sua metrópole. Isso é o monopólio colonial. E justamente pela metrópole ter o controle político da colônia, ela designava o que a colônia deveria ou não produzir, né? E a produção era sempre ou metais preciosos ou produtos agrícolas. E por terem um monopólio colonial, essas colônias só poderiam negociar e vender para suas metrópoles. As metrópoles compravam, aderiam riqueza, faziam um processo com esses produtos agrícolas ou esses metais, né? Não é gerar riqueza, agregavam valor a esses produtos e revendiam para a colônia. E aí você tem dois pontos principais nesse monopólio colonial. Primeiro, a, a colônia só podia vender para a metrópole. Então, os preços eram arbitrariamente definidos, né? Aliás, esse é outro ponto que demonstra a flexibilidade do capitalismo, né? Hoje, pelo menos teoricamente, o preço é definido pela lei da oferta e da demanda. Nessa época, não. Nessa época, por existir um monopólio, a metrópole definia o valor que ela compraria os produtos e venderia os produtos. Então, a metrópole compra de maneira muito barata, por exemplo, a cana-de-açúcar do Brasil, ou a prata nem comprava, ela simplesmente roubava, né, explorava e levava para a Espanha. Portugal comprava cana-de-açúcar do Brasil, agregava valor à cana-de-açúcar, transformava cana-de-açúcar em açúcar, por exemplo, ou a Espanha transformava a prata ou o ouro em anel de ouro, revendia a preços pré-estabelecidos, lucrativos, muito favoráveis à metrópole, para a colônia. E aí você tem a balança comercial favorável, que segue ao segundo, não, desculpa, ao terceiro base do capitalismo que eu disse, a troca positiva. A colônia, a metrópole, compra barato, ou às vezes nem compra, e vende caro. A balança comercial se torna favorável. A diferença entre comprar e o vender é muito grande. Isso é o lucro. E o lucro gera acúmulo de riquezas. E que, nesse caso, gera a centralização de poder, a fixação desses novos estados que estavam se formando na Europa. Né? Esse é o pacto colonial. Esse slide aí meio que exemplifica e é uma boa finalização do que eu quero dizer com o pacto colonial. Né? O monopólio e exclusividade, ou seja, preços pré-estabelecidos por quem detinha o poder político, que nesse caso era a metrópole. A metrópole comprava matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos, cana-de-açúcar, ouro, prata, enfim, diamante, agregava valor, transformava a cana-de-açúcar em açúcar, transformava os metais preciosos em anel, enfim, em diversos em produtos manufaturados e revendia para a colônia a preços muito mais caros.
a balança comercial se torna favorável, gera acúmulo de riqueza, o rei e o Estado taxa esse comércio, acumula, enfim, taxa esses lucros, acumula riqueza, essa riqueza serve para fixar e estabelecer o aparato estatal, rivalizar com outros estados nacionais que se formam, enfim. Essas são as características do capitalismo mercantil que você precisa saber. O capitalismo mercantil, a primeira fase do capitalismo, a origem dele, e essa é a aula de hoje. Não sei se ficou muito curta, não sei se ficou muito confuso. Essa é a minha primeira aula, então eu peço paciência, eu vou me adaptando. Enfim, muito obrigado. Esse é meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram tirar comigo pessoalmente. Né? Acho que vocês têm a monitoria para tirar dúvida também. Enfim, muito obrigado por todo mundo que prestou atenção. Espero que tenham gostado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Agradeço e até mais.